Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um CESP Entrevista. Hoje recebemos Walter Luiz Kniss, que é diretor de Sistemas, Industrial e E-Mobility da WEG Digital e Sistemas, sócio fundador do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Veículo Elétrico, além de integrar o Conselho Superior do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipesa. Engenheiro eletricista, formado pela Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Engenharia de Automação e Sistemas, ele é professor da pós-graduação MBI em Energias Renováveis e Mobilidade Elétrica da Unicenai e reúne ampla experiência profissional com vários projetos voltados à sustentabilidade. Em dezembro passado, foi homenageado pelo CESP com o tradicional prêmio Personalidade da Tecnologia na categoria Energia Renovável. E do alto de todo esse conhecimento e experiência, o engenheiro Walter conversa conosco sobre os desafios da engenharia no Brasil neste momento, incluindo a crucial transição energética e a transformação digital. Engenheiro Walter, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela disponibilidade de estar conosco hoje para falar sobre os assuntos super importantes para o nosso desenvolvimento. Obrigado, é uma alegria muito grande estar com todos. Deixo meus cumprimentos a todos que estiverem assistindo, quer seja num bom dia, numa boa tarde, numa boa noite, dependendo do momento, né? E inicio um pouco a minha fala agradecendo ao CESP pela oportunidade e também a todos os colegas engenheiros pela premiação. Fiquei muito honrado e feliz, que estou numa carreira, completando agora em abril 40 anos como profissional de engenharia, 40 anos na mesma empresa, 40 anos na empresa que está escrito logo abaixo aí. Então, um dos alicerces dessa empresa que hoje tem uma presença muito grande no Brasil e globalmente, que é a WEG, né? E nessa trajetória, a gente construiu um time de engenheiros que hoje, na empresa aqui, já são 5 mil engenheiros, né? Um volume expressivo. Passamos por dificuldades, a gente vai abordar um pouquinho aqui em obter certas qualificações de engenharia, obter engenheiros. Passamos alguns momentos de aperto com falta de engenheiros. E posso dizer que o mundo atual tem muita oportunidade para engenheiro. A gente vai falar ao longo da nossa conversa e vamos detalhar um pouco mais. Obrigado, então, né, Rita, pela oportunidade. Muito bem. Bom, vamos começar a nossa conversa, então, por um tema que é crucial no mundo todo e muito importante para o Brasil e que o Brasil consiga se inserir nisso de maneira qualificada. Sobre o desafio da transição energética, engenheiro Walter, qual é o quadro do Brasil nesse contexto hoje? Quais as nossas condições de enfrentar esse desafio? Nós temos uma área de oportunidades para o Brasil. No mês de janeiro, aconteceu o Fórum Econômico lá em Davos. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, inclusive, esteve lá conversando com lideranças políticas e empresariais estrangeiras, apresentando o Brasil como uma área de oportunidades, até em vista dos anúncios nos Estados Unidos com a posse do novo presidente, que se voltou mais para o petróleo, segundo ali o discurso do início de governo. Como que o senhor vê as nossas chances nessa área atualmente? O Brasil tem um potencial gigantesco, né? Nós, habitantes desse planeta, estamos entrando na quinta transição energética, quinta. Então, de uma forma muito rápida, eu posso ajudar vocês. A primeira, calor e sobrevivência e comida a fogo. A segunda, plantar agricultura, transição energética para a fotossíntese. Terceira, quando as cidades começaram a ficar grandes, precisava de calor dentro das residências, carvão, e uma versão mais moderna, que precisava de mobilidade, petróleo. O problema é que todas as sequências das quatro, elas são destrutivas, né? Elas nos levam ao suicídio, lentamente. A quinta, que é a transição energética, que resolve essas duas dificuldades das anteriores, que envolvem eficiência e eficácia. Duas palavras-chave para engenheiro. Deixo para vocês, todos os engenheiros, eficiência e eficácia
sempre em todo o trabalho, né? Sempre olhando para frente nesses dois temas. Tem que ter eficácia e tem que ser eficiente. E o nome para essa quinta transição é energias renováveis. Energias renováveis. E essa quinta transição só acontece, e tem vários caminhos, eu posso citar aqui, né? Claro, biogás, etanol, né? Energia solar, energia eólica, um portfólio, né? Ou um cardápio de opções para ajustar a cada local, geografia de necessidade e possibilidade, né? Então, na quinta transição energética, como todas, nunca nada será de imediato e tem toda uma acomodação. Que quem está na quarta era energética, que é a do petróleo, luta para manter e os outros lutam para transitar, né? Então, alguns locais vão mudar mais rápido, outros locais vão mudar mais devagar. Tem que adaptar ao contexto geográfico e local para não criar outros problemas sociais também. Então, a gente entende que é uma transição. No Brasil, ela tem um passo até bem diverso, bem mais amplo, mais completo. Nossa geração de energia, mais de 90% já é renovável. Temos programas de gás indo para biogás, temos o etanol como patrimônio nacional e temos muito sol e muito vento. Então, nós temos que... E o muito vento se inclui o onshore e o offshore. Então, temos energia de sobra, nós vamos poder exportar energia para outros países que têm dificuldades, cita-se, por exemplo, a Europa, em diversos formatos. Um deles que se fala muito hoje em dia, mas que isso vai ser mais para frente. Talvez a gente possa exportar hidrogênio também, né, como uma forma de riqueza nacional. Em vez de outros países, durante muito tempo, exportaram petróleo, hidrocarbonetos, nós vamos trabalhar para exportar somente o hidrogênio, né? Então, a posição do Brasil ela é fantástica. O Brasil, para poder completar do poço ao consumo, né, ou do começo ao fim, de ponta a ponta, a sustentabilidade. E essa jornada, ela passa por tecnologia. Só é possível chegar na quinta onda, na quinta transição deste planeta, porque temos tecnologia. Então, nessa tecnologia, em várias engenharias, né? Eu vou comentar ao longo da minha fala aqui, que não basta mais só uma única engenharia, não se sobrepõe somente uma engenharia. Na época dos romanos, eu diria para você que o que mandava era a engenharia civil. Mandava fortemente, dominava, e estava certo. E o urbanismo junto associado, aquedutos, manter cidades operando, né? Mas, na atualidade, nós precisamos de todas as engenharias. Tem uma transversalidade monstruosa e, portanto, engenheiros, depois de se formarem, vocês vão ter que fazer uma complementação de conhecimento. E, principalmente, quem for para ter equipes de engenharia vai ter que dominar 2, 3, 4, 5 engenharias, né? E a mais recente chama-se engenharia eletroquímica, tá? Podemos depois falar um pouquinho, mas com a chegada também das baterias de alta performance, também surge mais uma figura de mérito chamada engenharia eletroquímica. Engenheiro Walter, dentro desse contexto, que o Brasil tem aí vantagens estratégicas, né, para essa transição, mas também o Brasil também tem reservas de petróleo importantes. O que a gente deve fazer na transição? De um modo geral, o Brasil deve continuar explorando o petróleo que tem? O que deveria fazer com isso? Com essa riqueza energética que é problemática, né? Altamente poluente, mas o que a gente faz nesse cenário? Muito bem, não dá para parar com a atual exploração de petróleo, ainda mais considerando que o Brasil adquiriu uma tecnologia de águas profundas, né? O pré-sal posicionou o Brasil muito bem num local que ninguém explorava, né? A frota existente, ela vai ter uma vida de mais 50 anos, então essa jornada não para já, né? E pode até continuar abastecendo não somente a América do Sul, mas também o continente africano. A única coisa que precisa evoluir de uma forma muito rápida é o diesel. O diesel tem um grau de poluição muito forte, muito nocivo, né? E aí tem muita engenhosidade para tentar limpar o diesel dos escapamentos, Euro 4, 5, 6, 7, 8, ficando... E aí começa a mover cada vez mais caminhão pegar fogo, por outro motivo que não é o combustível, mas frequentemente, toda semana, eu vejo um caminhão que pega fogo nas estradas aí do nada,
né? E isso não acontecia no passado, porque tem mais coisa sendo adicionada e tem mais aditivo na jogada, criando problemas colaterais. Então, a nossa riqueza de petróleo ela continua, porque temos que manter o que tem e, aos poucos, fazendo a transição para uma matriz mais limpa. Isso no lado do consumo, porque no lado de geração de energia, nós precisamos suspender a geração a partir de petróleo. A geração, por exemplo, as térmicas que nos atendem nas horas de ponta, nós temos que encerrar. Nós temos que, primeiro, garantir que a geração de energia, grande parte da matriz brasileira, que as indústrias usam para produzir as exportações, é uma matriz limpa, acima de 90%, acima de 95%. Que nos coloca nossos produtos, nesse sentido, produzidos em fábricas com energia elétrica, né, de cor verde. Pode ser um verde claro, talvez não um verde escuro, mas já é verde. Né? No outro lado, a Petrobras ela sabe disso, já anunciou que ela vai dar dando o seu passo também na nova fonte energética sustentável. Né? Mas não podemos parar com o que a gente tem, porque tem uma frota tanto de aeronave, que vai para o querosene, mas tanto na área de caminhões, né, interestaduais com longas distâncias, e descendo para navios, e descendo para veículos de passeio, que ainda precisa ser trocada, e essa troca leva 50 anos. Né? Então, não dá para parar com isso, não. O que podemos trabalhar é para evitar a importação e pagar dólar, poder estar com um custo melhor aí, né, este combustível. Adicionando, né, lembra que já foi decidido ao longo desse ano, agora a última portaria, podemos aumentar o biodiesel na mistura e podemos aumentar o etanol na mistura. Então, a gente vai reduzindo esse nível de poluição também, né? Engenheiro Walter, já se discute há um certo tempo a necessidade premente de recuperar a indústria brasileira, porque encolheu precocemente, né? A tônica hoje é que essa reindustrialização, na verdade, deve ser uma neoindustrialização, porque a indústria precisa atender às demandas aí da sustentabilidade, por conta, e principalmente, da crise climática, e também da transformação digital. Né? Então, recuperar a indústria e fazer dentro desses novos parâmetros. Como que você vê esse cenário no Brasil? Ok. A transformação digital ela está apoiada na indústria de software, que é a indústria do século XXI. Só temos indústria de software porque antes disso surgiu um hardware chamado CPU, né, central de processamento, que pode ser programável e que antes disso se descobriu o semicondutor. Então, a partir de 1947, quando o MIT criou a patente do transistor, ele estava dando largada à era do século XXI, que é a era de software. Que o seu ápice, esse guarda-chuva todo é a revolução dos semicondutores. Tudo que tem eletrônica e que tem software é com semicondutor. Semicondutor da era 1.0, porque ainda teremos a era 2.0. Né? Estamos tudo no silício no momento. Mais para frente, a gente vai ter mais um degrau de evolução de hardware para melhorar processamento e potência de software. Como o nome já diz, semicondutor, ele não é um bom condutor, então tem perdas. Então, as grandes centrais de processamento precisam de muita energia. Então, e isso também precisa ter distribuição geográfica. Então, vocês vão ver que está acontecendo em vários lugares do mundo a construção de centros de processamento digital. Então, os data centers. Os data centers vêm junto com muita energia próxima. Sem dúvida, ninguém mais quer construir um data center com energia suja, querem com energia limpa, né? Porque senão o teu processamento, o teu trabalho de pesquisa na internet está sujo, né? Você está contribuindo com a poluição. Então, essa é uma demanda importante globalmente, os data centers e as fontes de energia. Então, é mais uma oportunidade de uma nova indústria focada nos data centers, localmente. E, como ele exige altíssima disponibilidade, junto tem que também ter um sistema de backup de energia, que, na atualidade, tem que ser ininterrupta e, portanto, vai trazer um leque de baterias de alta competência. Então, ele se soma à mobilidade elétrica e se soma ao armazenamento de energia no grid, né, com o BESS, e faz parte da revolução do capítulo eletroquímica, e também disponibilidade de energia com redundância. Então, não dá para colocar um data center no local que só tem uma linha de transmissão, e se aquela linha cair, apaga o data center, né, durante 1 mês, 2 meses. Por exemplo, se tivesse um data center
lá na região de Porto Alegre, onde alagou tudo e ficaram sem energia, os postes foram derrubados. Então, esse vem a segunda temática. Nós temos que estar preparados também para os grandes eventos climáticos. Podemos ficar 3 meses sem energia elétrica. Os data centers atuais não suportam isso. 3 meses sem energia elétrica, você não vai conseguir nem abastecer seu carro, porque todas as bombas de combustível são com motor elétrico. E aí começa a somar, né? Você não tem mais ar-condicionado, não tem mais refrigerador, não tem mais onde cozinhar. Então, nós temos que se estruturar, e a Defesa Civil, eu tenho feito um trabalho muito grande com o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, precisam estar estruturados para grandes efeitos climáticos. Não dá mais para estar preparado para uma semana, não. Tem que estar preparado para 3, 6 meses. Porque pode ser muito sério o dano, pode ser muito amplo o dano, né? E aí não se consegue sobreviver com essa amplitude. Isso envolve alimentação, envolve energia, envolve comunicação. Comunicação, não basta só ficar com o celular, temos que ter um plano B, temos que ter um rádio amador, e um plano C, assim espera que logo, temos que ter o celular da Tesla pelo satélite, para poder se comunicar. E tem que ter forma de carregar esse celular, porque senão também não se comunica. A alternativa é em casa, autossuficiência parcial de energia nas casas. Então, esse é um boom gigante, cada casa ter painel solar, cada casa ter sua bateria, já é um boom bilionário em dólares só no Brasil. Só no Brasil. E assim vai, onde tiver mais vento, pode fazer geraçãozinha mini, geração eólica, né? Então, eu lanço e divulgo aqui a bandeira de grandes oportunidades em termos de indústria e engenharia nessa transição energética, que ela não é só ter disponibilidade no país, mas é ser distribuída e ser possível individualmente. Cada um tem que ter o seu backup, cada um tem que ter o seu plano B e o seu plano C. Aí o senhor toca em 2 grandes desafios. Um é o armazenamento de energia, né? Que ainda é uma questão a ser resolvida. Se o senhor puder comentar um pouco sobre isso. E a outra são os semicondutores. Tem um debate sobre a dependência do Brasil nesse setor, né? Nós temos aqui milhões e milhões de dispositivos que usam chips, mas não produzimos, somos totalmente dependentes do mercado externo para isso. Como que a gente está nesse caminho aí para o armazenamento de energia e para a produção de semicondutores? Perfeito. Você tocou em 2 temas tecnológicos da era moderna, do século XXI, né? E o primeiro é semicondutores, o segundo é eletroquímica, baterias, né? E eu venho atuando desde o início da minha carreira, 40 anos atrás, com semicondutores. Então, fundos de dinheiros contratados, fiz o primeiro inversor da empresa aqui, lá em 1985. O Brasil perdeu o capítulozinho da revolução dos semicondutores na forma de chips, né? Mas existe uma quantidade expressiva de semicondutor em transistores de potência, que vão, por exemplo, nos inversores, no elemento que comanda a máquina de lavar roupa, no elemento que comanda o carro elétrico, no elemento que comanda o carregador de carga rápida do carro elétrico, é tudo semicondutor de potência, que não tem uma complexidade muito alta de produzir e tem uma concentração expressiva de silício. Silício ou carbeto de silício ou silicon carbide, que é uma combinação mais moderna atual. Eu tive envolvido em alguns projetos estruturantes. Então, seria possível o Brasil voltar, mas nessa parte dos transistores de potência. Em CPU, não consegue mais voltar com essa tecnologia atual, a menos que apareça uma nova disrupção, uma nova tecnologia, daí sempre é uma oportunidade de entrar. Mas nessa tecnologia atual, não tem mais como entrar em termos de CPU, processamento e memória. Mas temos espaço para a parte de transistores de potência, que praticamente quase tudo hoje tem transistor de potência, né? Então, a máquina lavar roupa em casa, vamos lá, com inversor, com inverter, ar-condicionado com inverter, geladeira com inverter, né? Carro elétrico com inverter, né? Então, você vai pegando, tem um leque monstruoso e utiliza transistor de potência, que é possível voltar a localizar. Essa é uma indústria que a gente tem acompanhado, ela é de trilhões de dólares, ela é monstruosa, né? Inclusive, hoje, apoiada nos semicondutores, estão as grandes megatechs, poderia citar a Tesla, mas podemos botar a Apple, podemos botar a Microsoft, né? Podemos botar outra, NVIDIA aqui, é tudo em cima do semicondutor, né? Ou na camada hardware ou na camada software. Mas são as empresas mais valiosas aí no mercado mundial.
Dito isso, fecha o capítulo dos semicondutores. Temos oportunidade, é possível, mas num nicho específico e não nos de processadores e nem de memória, tá? No outro, que começa a surgir praticamente é do século XXI também, a eletroquímica, né? Por 3 motivos, a gente precisou de baterias melhores. Contando um pouquinho de história, lá no passado, o Edison, né, o Thomas Edison, que era muito amigo do Henry Ford, eles tentaram, no começo, fazer veículos elétricos. Eles construíram e testaram, e para a época, bateram um recorde de milhagem. Só que a bateria durava só uma viagem. Para fazer recorde de milhagem, fez a viagem, acabou a bateria, joga fora. Não tem mais como funcionar. Porque faltava um domínio sobre os metais. E domínio sobre a tabela periódica. Então, naquela época, estavam apoiados em grafite e chumbo, né? E baterias que têm problemas muito sérios de capacidade, peso e de vida. O metal mais leve que nós temos nesse planeta é o lítio. Então, de forma adequada, chegamos no final do século XX com as baterias de lítio. Por quê? Porque temos que deixar mais leve, temos que reduzir o tamanho, né? Não pode ser aquele tijolão que você tem que carregar numa mochila nas costas ou pendurar no cinto da calça, porque a bateria é pesada e grande, né? Já foi assim, isso já aconteceu, né? Já vivi isso também. Então, dentro do que a gente tem disponível, nós estamos com o metal mais leve, que é o lítio. Então, é um metal adequado para as baterias mais modernas possíveis. Claro que ele pode ser combinado com outros para dar a química final. Ele precisa disso, para poder dar longevidade, dar nível de tensão e capacidade de armazenamento. 2 químicas no momento, ou 3, vamos dizer assim, né? A LCA, lítio, cobalto, alumínio para eletrônicos, e na área automotiva, LFP, lítio, ferro, fosfato, e NMC, níquel, manganês, cobalto. Tem prós e contras. Hoje o domínio, houve uma virada de jogo, porque o níquel e o cobalto ficaram muito caros, e o cobalto é muito raro, só tem lá no DRC, na República Democrática do Congo. Eu estive lá, morei 4 anos na África, né? Conheço bem toda a parte de minérios, e tenho uma vivência forte nesse sentido. A opção, eu tenho que admitir, isso é verdade, a opção dos chineses pelo lítio ferrofosfato foi acertada. Eles conseguiram trazer um nível de preço e de qualidade adequados para uso na mobilidade, pelo menos até os veículos comerciais leves, até as vans, nesse patamar aí. Caminhões e ônibus também, se for urbano, mas se for para longa distância, temos que melhorar essa situação. Então, o ônibus urbano está resolvido, a LFP vai muito bem, extremamente confiável e é mais robusta. E isso eu falo com propriedade, porque nós já fizemos inúmeros ensaios de incêndio, provocação de incêndio, combate a incêndio. Todos os testes que os bombeiros fizeram para veículos elétricos nos últimos 2 anos, eu estive envolvido, estou por trás e em alguns casos estive presente também. Então, temos um domínio muito forte para dizer o seguinte: a química LFP é uma química muito robusta e segura. NMC também é segura, mas precisa ter um projeto bem feito. Precisa de uma engenharia bem mais refinada para a NMC ser segura também e não provocar uma avalanche chamada térmica, tá? Então, nós temos 2 grandes indústrias, na verdade temos 3, a de geração de energia, né? A de armazenamento da energia, que vai cair aqui na eletroquímica, e como tu transita essa energia de um lado para o outro, que envolve eletrônica, no caso, eletrônica de potência. Então, a eletrônica de potência, ela vai avançar por tudo, e a gente vai lentamente, cada vez mais, usar em corrente contínua. Então, temos uma outra virada nesse século. A transição de corrente alternada para corrente contínua de forma expressiva também. O que não foi possível, na verdade, no século passado, porque o Edison não tinha na mão eletrônica, não tinha na mão o transistor. Então, felizmente, tínhamos o Nikola Tesla, apesar de serem inimigos, que viu através do magnetismo o caminho de fazer corrente alternada e viabilizou, então, a eletrificação do planeta em corrente alternada. Um século em corrente alternada, magistralmente bem feito, as maiores malhas de expansão de energia elétrica, né? E o conforto que trouxe para as civilizações foi fantástico. Então, e reduziu abruptamente, por exemplo, 2 séculos para trás, numa casa ou no centro de Londres, precisava ter carvão queimando para ter calor dentro de casa, tinha toda aquela fuligem e sujeira saindo para todas as chaminés, e o transporte é feito com cavalos, então as ruas cheias de bosta de cavalo, mau cheiro, então era uma desgraça, né? Melhorou muito. E essa disputa entre o Edison e o Tesla, está contada a Batalha das Correntes, é muito interessante. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir.
Vale a pena apreciar esses dois grandes engenheiros. É uma pena que se degladiaram, mas os dois fizeram o sucesso da eletrificação. Um para levar energia, que é o Tesla, né, e o outro com a luz elétrica, que fez o desejo de todo mundo ter luz, querer ter luz em casa, né? Ter aquela iluminação sem fumaça, sem fogo, sem querosene, limpa, né? E é só num clique disponível para todo mundo. Nas praças, idem. Então, não precisa mais ninguém abastecer combustível, buscar combustível e inventar alguma coisa para dar luz, né? Eu tiro o chapéu, realmente fizeram o século XX, né? No século XXI nós estamos indo para uma rota a mais para frente, mas posso dizer que os dois foram brilhantes e muito importantes para a nossa espécie humana. Engenheiro Walter, existem algumas ressalvas em relação à eletrificação da frota, né? Seja do transporte público, seja dos veículos de passeio ou utilitários. Uma delas o senhor já mencionou aí, que é esse temor em relação à segurança das baterias e o risco daqueles incêndios incontroláveis. O senhor já disse aí que já se chegou numa solução boa em relação a isso. Outras questões são exatamente são ambientais também, né? O que fazer com as baterias, a própria exploração do recurso natural necessário para produzir, essa parte do problema, como é que a gente deve tratar? Perfeito, não dá para fazer a solução pela metade, né? Então, nós temos que fechar a circularidade, que lá no final volte de novo o lítio no estado bruto natural dele para ser produzido de novo novas células. Então, a gente vai ampliar o uso. Então, quanto mais tempo usa, mais tarde vai para o lixo, e depois criar um tal de reuso. Então, as baterias têm a chance do reuso saindo de veículos serem utilizados para serem armazenamento de energia em baterias estacionárias, que a gente chama de BESS, né? Que é o Battery Energy Storage System. Ela pode ser pequenininha para uma residência, pode ser pequenininha para botar numa casinha lá no interior, que só precisa de luz, e quem sabe um rádio ou uma televisão, né? E isso pode sair, e bem mais barata, porque ela já está usada, sai de um veículo e vira uma aplicação estacionária, não mais em movimento, né? Depois vem a terceira fase. Esgotou o uso dela numa segunda vida, então nós estamos falando de mais de 30 anos, tá? Já usamos por 30 anos. Esgotou-se a segunda vida, nós vamos para a fase de reciclar. Não pode ser jogado em aterro sanitário, porque tem metais importantes, nós temos que aproveitar esses metais para não ficar esgotando a natureza, né? Então, o conceito vamos reciclar todas essas baterias. E vamos fazer no local urbano. Então, pela primeira vez, vamos voltar a ter mineração urbana, mineração verde e urbana, nas cidades, algo impensável, porque hoje mineração é lá no meio de não sei o quê, lá não sei longe, não sei o quê, tem um monte de custo de transporte, você tem que refinar, processar e produzir. Não, ali já está segregado, já está separado o metal, é só separar um do outro, tirar o ferro, tirar o manganês, tirar o lítio, tirar o alumínio, tirar o cobre e voltar a usar de novo. Qual é a técnica que tem hoje em dia que está consagrada? Nós temos duas empresas no Brasil que já fazem isso, tá? Uma já operando normalmente, que chama-se Energy Source, no interior de São Paulo, São João da Boa Vista, e a outra está quase lá, que está com o núcleo dentro do IPT na USP, mas é aqui de Santa Catarina, que é a Tupi. A MWM Tupi está trabalhando em reciclagem. Nós também estamos em conversa com as duas, porque nós, como produtores de baterias para BES, né, então, estamos com várias BES, estamos exportando para a Austrália, aqui um bem grande, inclusive, e estamos com baterias para ônibus também, e veículos pesados. A gente já está planejando lá na frente como fazer a reciclagem. Nós queremos aproveitar esse ciclo e, eventualmente, ficar conosco os metais, tá? Esses metais, eles têm uma importância lá na frente muito grande, tá? E decisivos para quem quer completar o ciclo de custo de uma nova célula, tá? Então, dito isso, está bem resolvido a circularidade no território das baterias. Muito mais bem resolvido do que no de óleo ou no óleo bruto do diesel, ou que seja, porque não se usa pirólise. Agora eu quero fechar. A combustão é uma pirólise, então ela joga resíduos na atmosfera. A reciclagem de células, ela não usa pirólise, ela usa hidrometalurgia. Diferentemente de quando começou, lá nos Estados Unidos tem uma planta, e na Inglaterra tem outra, que eles queimam as células para depois separar as cinzas e babá. Não.
processo atual aqui no Brasil é o estado da arte, ele é por hidrometalurgia. Ele não queima, ele separa por líquidos, tá? Então, é um processo de reações com líquidos, vai separando os metais. Obviamente, tudo isso que nós estamos falando aqui, todos esses temas são pura engenharia, né? Sim. E aí o Brasil precisa de engenheiros cada vez mais qualificados e muito atualizados para essas questões para fazer frente a esses desafios. Como é que nós estamos nesta questão da mão de obra qualificada? Os dados do Censo da Educação Superior de 2023, que é o dado mais recente divulgado pelo MEC, mostra ali uma queda constante, inclusive, no número de concluintes nas diversas engenharias desde 2018. Em 2018 nós chegamos no ápice e desde então vem diminuindo, né, o número de formados em engenharia, várias escolas relatando falta de procura. Como que estamos nessa parte? Sim, muito bem colocado. Acho que é importante falar de uma forma geral para meus amigos engenheiros, né? Que quando você se forma, você não pode parar de estudar, ou de se informar, ou de se atualizar. Então, você vai ter que montar o seu networking de amigos para conversar sobre um assunto, vai ter que ter os seus Instagram, eventualmente, os seus LinkedIn que você vai seguir, ou o seu grupo, não sei do que, ou estar numa associação, porque é muito importante você estar conectado, por exemplo, a um sindicato ou a um instituto de engenharia que vai criar eventos de atualização, vai trazer gente que tem uma certa experiência, que vai te botar num outro nível, vai te acordar para outros caminhos também, né? E é verdade, hein? O que você estudou e se formou, depois de 5 anos vai ter muito pouca utilidade, a não ser as matemáticas e física básica, porque a tecnologia está sempre girando e você precisa estar movimentando nesse giro, você precisa estar junto acompanhando, né? Claro que, alguns nichos específicos, você pode ter uma vida de um tema técnico específico por 30 ou 40 anos, mas você vai ser um dos últimos moicanos, né? Poucos vão tocar naquele assunto porque já está passado, né? Não vamos mais voltar na era analógica. Eu nasci na era analógica, mas sou um cara extremamente digital no momento, né? Então, faz parte dessa evolução. Do nosso lado, a contribuição que eu estou apoiando toda a rede Senai, eu grito muito na rede Senai e na Unisenai para formar engenheiros e também, claro, as universidades federais, sem dúvida, né? E todas as outras universidades. A gente apoia todas, tem programas de pesquisa com todas. Estamos dentro, por exemplo, daí da USP, temos um programa na Unicamp, temos na UF, temos lá no Ceará. A gente aporta e apoia para que se formem engenheiros melhores e cative também a atenção desses engenheiros. A qualificação de muitos engenheiros ela não aconteceu, e aí isso é um tema importante, precisa ser trabalhada, né? Tem muito engenheiro que não entrou na era digital, né, e não está atualizado nas ferramentas de software ou de networking e que deveria aprender. Então, acho que, além de pós-graduação, que é um tema que eu participo e dou aula, inclusive, que a gente tem um tema de pós-graduação que vai atualizando justamente nos temas mais atuais, energias renováveis, mobilidade elétrica, né? Mas temos outras na área de inteligência artificial, tem outra na parte de robótica, que a gente vai trazendo as pessoas para essa realidade. E os engenheiros vindo para essa realidade, eles vão fomentar o crescimento da indústria onde estão ou vão abrir novas indústrias, que é o que a gente quer, né? Então, a gente quer voltar a trazer uma presença maior da indústria, a indústria só fica mais forte se ela tiver nas tecnologias modernas, né? São as que dão valor, né? À produção e dão valor à empresa, né? Vejo que as empresas mais valiosas só estão conectadas nas tecnologias modernas, né? Tem outras que eram famosíssimas, mas cujo valor de mercado estão muito baixos, porque estão na tecnologia do século passado, né? Precisa dar um passo para o século XXI. Nessa jornada, eu deixo a mensagem: precisamos de mais engenheiros. Segundo, precisamos que os engenheiros se mantenham atualizados. E terceiro, que estejam associados a algumas entidades para se atualizarem, assistirem palestras e fazerem cursos. Então, eu incentivo que os sindicatos, os institutos de engenharia tenham cursos curtos, mas que vão subindo o nível dos engenheiros, né?
e que facilite essa caminhada de sempre se manterem atualizados. Isso é imperativo, é obrigatório. Hoje em dia, para quem está na gestão de engenheiros, tem um outro problema mais sério. Para você citar meu caso aqui, embaixo comigo tem mais de 1.000 engenheiros, a diversidade. Você tem que dominar, no mínimo, 5 engenharias. Você tem que dominar para ser efetivas as decisões e serem eficazes as decisões. O engenheiro tem que olhar sempre a eficácia e a eficiência. E para decidir sobre uma rota de um produto, uma rota tecnológica, ele tem muito dinheiro para ser colocado, para ser investido, maquinário, tecnologia, leva 3, 5 anos, tem que ter um domínio também nas outras engenharias. É importante estar atento a isso. Hoje em dia, tem uma que há muito tempo não se falava, né? Não se trazia, mas da química, está vendo a eletroquímica, ela está botando um pé muito forte. Com as energias renováveis, precisamos ter baterias para dar nível de energia base para o sistema, e botar baterias é outro negócio bilionário, e todo o país vai ter a sua reserva de energia, né? Se precisar, e é muito importante que toda cidade e toda casa tenha uma reserva de energia. Isso vai dar aquele tema que eu falei no começo, que é sobrevivência numa crise, ou sobrevivência num evento climático dramático. Qual o seu conselho para aquele estudante do ensino médio que está pensando em fazer engenharia, ou o estudante que já está ali no curso de engenharia, se preparando para buscar seu lugar no mercado, para esse início de carreira? O que o senhor aconselha? Não, eu aconselho a não se desespere. Vai ter emprego, o Brasil está com uma indústria forte e temos uma consciência, tem política de governo agora com a neoindustrialização, de ampliar esse espectro de indústrias, né? Isso vale desde o agro, tá? O agro não manda mais sem engenheiro, né, gente? E não é só engenheiro agrônomo, o agro precisa de engenheiro mecânico, precisa de engenheiro elétrico, eletrônico, engenheiro de software, né? Todos os engenheiros estão lá no agro, vem para a indústria se completando, né? E mais a indústria logística, junto as três se completam num portfólio muito bom para engenheiros, tá? Então, dá para fazer carreira interessante, talvez você tenha que se mudar de cidade, dependendo de onde você está, mas tem vários locais com muitas oportunidades e você pode aprender sempre. Então, muitas vezes, o tema que está na atualidade e estão se procurando, né? Por exemplo, tem uma indústria de software muito forte e necessitando de engenheiros de software. Talvez você tenha que fazer um passo, fazer alguns cursos de software para ficar bom nisso e entrar nessa indústria. Mas eu digo o seguinte, tudo dá para se aprender. Basta esforço e dedicação. Quem tem, vamos dizer assim, vou dar uma frase forte, quem tem um QI um pouco mais baixo, vai levar mais tempo, mas vai chegar lá também, gente. É questão de tempo, não interessa o QI, é uma questão de tempo para chegar lá. Uma questão de praticar e exercitar o conhecimento e vai chegar no mesmo local. Alguns chegam muito rápido, outros chegam depois, mas depois nivelou. Depois de um tempo, estamos lá, nivelados, todo mundo no mesmo trabalho, na mesma frente, independente do seu QI. Muito bem. Engenheiro Walter, eu agradeço muitíssimo, mais uma vez, pela sua disponibilidade de estar conosco, por essa entrevista super interessante, falando aí dos temas prementes para os engenheiros, para a engenharia, para o desenvolvimento nacional. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu deixo uma mensagem de um escritor muito famoso, o autor do Pequeno Príncipe, né, que é o Antoine de Saint-Exupéry, que o futuro nós estamos construindo hoje. Nós não estamos indo para o futuro, é hoje que se faz o futuro. Então, chamo todos a tomarem consciência e ajudarem a sermos mais eficazes e eficientes no nosso dia a dia, na nossa vida e nas nossas empresas. Muito obrigado, parabéns aí pela iniciativa de vocês, tá? Muito obrigada. E muito obrigada também a você que assiste a mais esse CESP Entrevista. Fique sempre ligado no canal do CESP para conteúdos interessantes e bacanas como essa entrevista com o engenheiro Walter Kniz. Até a próxima. Um abraço a todos.